Aí. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo, na medida do possível, né? Mas é isso aí, vamos que vamos para mais uma aula. Mesmo esquema de sempre. Se teve dúvida, manda aí no chat para prof, beleza? A gente vai conversando. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Hoje nós vamos ver a quarta e última função inorgânica. Nós vamos ver os óxidos e os peróxidos. É difícil, é fácil? Então, tem uma parte que é bem tranquila, tem uma parte que é um pouquinho mais complicada, mas a gente vai fazer tudo passo a passo aqui, juntos e tranquilos, como sempre. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aí, que a gente vai tirando elas e vai dar tudo certo no final, beleza? Vamos lá, então. Óxidos. O que são óxidos? Assim como nas outras funções a gente começou já lá definindo para saber diferenciar as quatro, vamos definir o que são óxidos também. Então, ó, óxidos são compostos binários, ou seja, formados por dois elementos químicos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Tá. Então, ó, eu tenho que ter dois elementos químicos só no óxido, certo? Então, lembra lá, sal, eu podia ter três elementos químicos. Aqui não, aqui a gente só pode ter dois. E um deles tem que ser necessariamente o oxigênio. Tudo bem? Então, é um composto binário, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Para isso, a gente tem que estar lembrando lá, introdução à química, lá no começo do ano, vocês viram o que é eletronegatividade. Lembrando que eletronegatividade é a força com que eu puxo os elétrons, a força com que eu consigo atrair esses elétrons. Então, a gente tem a fila aqui, eu maravilhosamente esqueci de colocar a seta, indicando para que lado que cresce, né? Fica difícil. Então, gente, ó, a fila cresce para cá, ó. A eletronegatividade cresce para cá. Isso significa o quê? Que o flúor é o elemento mais eletronegativo. Ou seja, ele puxa o oxigênio com muita força. O oxigênio é o segundo, o nitrogênio é o terceiro. Eu acho que o negócio está em cima para vocês. Aí, ó, o nitrogênio. Ai, não posso mexer, senão fica em cima. O nitrogênio é o terceiro, o cloro é o quarto e por aí vai. Como que a gente decora essa fila? Essa fila é importante. Ela está aparecendo aqui para a gente agora, pela primeira vez na química inorgânica, mas ela é útil para muitas coisas. Vocês veem ela lá em forças intermoleculares também, então é legal estar sabendo ela assim decor, porque ajuda. Então a gente decora ela como. Deixa eu tirar, senão não vai dar para a gente ver a fila. A gente decora ela como, ó, fui ontem. Vocês não conseguem ver meu mouse, né? Então, ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Pegaram a frasezinha aí? Então é assim que a gente decora a fila de eletronegatividade. Mas ela não é tão importante aqui, é só para a gente saber o quê? Que se óxidos são compostos binários, onde o oxigênio é o mais eletronegativo, e o único elemento mais eletronegativo que o oxigênio é o flúor, um óxido é quando eu tenho o oxigênio ligado a qualquer outro elemento da tabela periódica, menos o flúor, certo? Isso vai ser igual a um óxido. Simples até aqui, certo? Então, o que é isso? É o oxigênio ligado a alguém. Esse alguém só não pode ser o flúor. Beleza? Acredito que seja, né? Tranquila essa partezinha de definição. Se tiver alguma dúvida, é só mandar aí para a prof no chat, beleza? Bom, são muitos elementos químicos que a gente tem para fazer ligação com o oxigênio, então, né? Já que sobrou tudo o resto menos o flúor, tem muita coisa. O que acontece aqui, então? A gente vai estar classificando esses óxidos, certo? A gente vai estar classificando quem é que o oxigênio está ligado, quem é que ele não está. Então, a gente pode classificar os óxidos em dois tipos. Os óxidos que são moleculares, que é quando eu tenho o oxigênio ligado a um ametal. Tudo bem? Gente, ó, pergunta séria aí, eu quero que vocês respondam agora. Tabela periódica. Saber aonde os ametais estão, onde os metais estão, tá tranquilo para vocês? Claro, tá beleza, já sei, professora. Então tá. Se manifestem aí para prof saber se tá ok ou se não tá ok. Eu vou pegar uma aqui pra gente, pra se caso alguém falar não, e a gente vê. Só duas pessoas se manifestaram aí. Eu quero que todo mundo me fale se tá ok tabela periódica. Porque tem que estar aqui. Aqui eu tenho que saber o que é um ametal, o que é um metal.
Então, ó, cadê? Eu vou colocar aqui pra gente. Então, ó, vamos lá, todo mundo junto. Juntos. Aqui. Vamos colocar ela aqui. Ó, bonitona. Nossa, essa aqui tá bem colorida. Mas pode ser essa aqui, vai. Vamos lá. Ó, gente. Vamos lá, então. É agora. É agora que a gente vai saber bonito o que que é metal a metal, tá? Aula de tabela periódica em 5 minutos. Então, gente, a tabela periódica é esse bicho bonito aí. Eu amo dar aula de tabela periódica porque ela tem uma história linda. É super legal da gente entender por que que ela é desse jeito, por que que ela é organizada desse jeito, mas agora a gente não vai tanto pegar nessa parte. Vamos pegar na parte de classificação dela, de como ela está organizada. A gente tem o que a gente chama de famílias ou grupos. Então, ó, cada coluna da tabela periódica é uma família ou um grupo, certo? Então, a gente tem aqui, ó, eu gosto de chamar de família, acho mais bonitinho. Então, a gente tem aqui, ó, família 1A, família 2A, certo? Ó, família 3A, família 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Professora, você pulou o meio ali. O meio, gente, nós chamamos de metais de transição. Eles são os metais assim mais delicados de trabalhar, então por isso que às vezes a gente pula ele, porque eles são aquele caso específico, sabe? Aquela exceção. Então, aquele 1% que é diferentão. Então a gente fala deles um pouquinho mais depois, ok? Então vamos focar aqui nessas famílias que eu falei. Aqui a gente tem os metais, ok? Aí vocês podem ver que aqui na legenda, ó, metais alcalinos terrosos, tananã, tananã. Certo? Sim. Mas não vamos classificar desse jeito mais específico. Vamos classificar em metal e ametal, para ficar aqui, que é o que a gente precisa para aula de óxido. Então, ó, metal, esses dois bonitinhos aqui que a gente está vendo é metal. O hidrogênio aqui, gente, eu costumo dizer que o hidrogênio é o hidrogênio. Ele está classificado como não metal aqui, mas ele também tem várias características únicas dele, então ele é o hidrogênio. Beleza? Então, ó, daqui para baixo, ó, é metal. Aqui também é metal, certo? Aí, ó, vamos tá pulando esse pessoalzinho daqui e vamos para esse pessoalzinho aqui, ó. Esse pessoalzinho de verde e esse pessoalzinho aqui de azul piscina. Sei lá, tá verde aí para vocês também. Isso aqui, gente, é a metal. Aqui, os halogênios, né? Mas os halogênios também são ametais. Quem que são os ametais, então, ó? Carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, flúor, cloro, bromo. São todos ametais, ok? Pessoal aí que confunda um pouco, professora, não sei o quê. Ficou claro agora? A metal aqui, metal pra cá. E esses daqui, professora, esses aqui, gente, a gente chama eles de semimetais. Ora é metal, ora não é, depende das condições, depende de com quem ele tá ligado. É aquele caso bem específico também, ok? Por isso que a gente, é aquele caso assim, quando tiver um caso específico, a gente vai estar falando, beleza? Ficou claro aí, gente? Então, ok. Espero que tenha ficado tudo bem. E agora vamos continuar, então. Cadê? Que não tá passando. Vamos continuar. Não é aqui. Ah, não tá passando. Cadê? É aqui sim. Então tá. Então, ó. O que que a gente tem aqui, então, que a gente viu, ó? Deixa eu ver se eu voltar, vai. Ah, beleza, então. Ó. Óxidos moleculares são oxigênio ligado a um A metal. Então, gente, ó, é o oxigênio. Cadê meu apontador? É o oxigênio ligado a alguém daqui, ó. Alguém desse grupo aqui, tá vendo? Por que que é importante saber disso? Porque, gente, nós vamos ver características. E lembrando, o vestibular dá a tabela periódica para vocês. Então, assim, se você sabe usar a tabela periódica para o seu bem, pô, você tá, assim, 10 vezes na frente de alguém que não sabe usar a tabela periódica, porque ela ajuda muito, tem várias dicas legais nela, ok? Um dia, se vocês quiserem, a gente marca uma aula só de tabela periódica, a gente descobre ela inteira, desbrava ela inteira aí, e aí eu vou ensinar todas as dicas para vocês, beleza? Então, óxidos moleculares são oxigênios ligados a metais. Beleza. Como que a gente vai dar nome para eles? O que acontece, gente? Um oxigênio ligado a um ametal, ó, quero que vocês lembrem lá comigo. Aula de ligações químicas. O oxigênio é um ametal também, porque ele está aqui. E ele vai estar ligado a um ametal também. Que tipo de ligação ele vai estar fazendo? Ametal com ametal, que tipo de ligação que é? Ligação covalente, certo? Também conhecida como ligação molecular. Por isso que o óxido chama óxidos moleculares, os dessa classificação. Então, gente, se é uma ligação
covalente, eles vão estar fazendo compartilhamento de elétrons aqui. Então, eu preciso indicar qual é a quantidade de átomos que eu tenho na fórmula. Porque um composto, o mesmo elemento, o mesmo ametal, pode estar fazendo ligação com o oxigênio de várias formas. Que a ligação covalente confere isso para a gente. Ele pode fazer uma ligação de um jeito, uma ligação dupla com o oxigênio, uma ligação simples, e por aí vai. Por isso que a gente tem que indicar no nome qual é a quantidade de elementos que eu tenho. Nossa, professora, o que é isso? Muito complicado. Ficar vendo que simples no exemplo, ó. Eu tenho ali o CO. Vocês conhecem o CO? É o famoso monóxido de carbono. Aquele lá que mata, faz mal pra gente. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Um só. Por isso que ele chama monóxido. Mono de um. Óxido. Porque é um óxido. Ok? Por que é um óxido, professora? Porque é um composto binário, formado por dois elementos, onde o mais eletronegativo deles é o oxigênio. Ok? Então, monóxido de carbono, porque eu tenho um carbono só. Por isso que é monóxido e por isso que é um carbono só, que a gente não coloca o mono ali, mas se tá sem nada, quer dizer que é um só. Eu preciso indicar, professora, que é monóxido de carbono? Eu não posso chamar ele de óxido de carbono? Não, por quê? Porque existe outro óxido de carbono, que é o que a gente conhece muito bem, o dióxido de carbono, certo? Lá da fotossíntese, da nossa respiração também, né? Então tá aqui ele também. Por isso que eu tenho que indicar. Esse aqui já é o dióxido de carbono, porque eu tenho dois oxigênios. Belezinha? Tranquilo? Continuando, a gente também tem o monóxido de nitrogênio. Por quê? Porque eu tenho um oxigênio e um nitrogênio. Simples. Eu também posso ter quem? Opa, a professora caindo aqui. Eu posso ter o quê? O monóxido de dinitrogênio. Ah lá, ó. Quando eu já tenho dois nitrogênios, já vira dinitrogênio. Entenderam? E eu também posso ter, ó, o trióxido de dinitrogênio. Olha aqui. Então, eu tenho três oxigênios, por isso que é trióxido, e eu tenho dois nitrogênios, por isso que é dinitrogênio. Ficou dúvidas aqui, gente? Vocês acharam muito difícil? Muito complicado? Se manifestem aí, tranquilo, né? Então, eu tenho que estar indicando por quê? Porque eu posso ter um oxigênio ligado a um carbono, mas eu também posso ter dois oxigênios ligados a um carbono. E por aí vai. Agora vocês vão ver aqui no óxidos iônicos, que são os próximos, que já não tem como fazer isso. Beleza? Óxidos iônicos é quando a gente tem um oxigênio ligado a um metal. Por que a gente chama de óxido iônico? Vamos voltar lá na tabela periódica. O oxigênio é um ametal, e se ele está ligado a um metal, que é o pessoal aqui desse outro lado, isso é uma ligação iônica. Por isso que é um óxido iônico. Beleza? Para dar nome para ele, ó, bem mais fácil. É só colocar óxido de mais o nome do cátion. Isso, Pedro, a gente diz que forma substâncias sólidas no estado. Substâncias sólidas a condições ambientes por causa da ligação iônica, é uma ligação forte, muito bem lembrado, das propriedades de compostos iônicos. Mas aí a gente pode considerar como cristal, tipo, o sal é um cristal, se a gente for pensar, né? Que é o cristalzinho lá formado, beleza? Muito bem colocado também, muito obrigada, porque, ó, o CO2, por exemplo, o que ele é? Ele é um sólido? Não, né? Ele é um gás, porque ele é um composto molecular. Parabéns, Pedro, foi ótima essa sua colocação aí. Então, gente, epa, que a prof colocou na ordem errada o negócio aqui, deu certo. Vamos lá, então, formar uns óxidos iônicos para a gente entender qual é o nome deles e como que a gente coloca a fórmula deles, beleza? Então, ó, eu quero formar um óxido com o sódio. Então, eu vou pegar o íon dele, porque é composto iônico, óxido iônico, então vamos trabalhar com os íons para formar ele, tudo bem? Então, ó, eu vou estar trabalhando com o sódio, tá aqui ele. E já que é um óxido, eu preciso ter oxigênio, né? Então, tá aqui. O ânion do oxigênio é O2- aqui no caso, beleza? Então, para juntar eles, o que a gente vai fazer? As cargas são iguais numericamente, então vamos voltar lá para aquele negocinho que a gente fazia igual no sal. As cargas são iguais? Não. O que a gente vai fazer? Vamos cruzar elas então, ó. Eu vou jogar esse 1 lá para baixo e esse 2
aqui para baixo. O que eu vou formar aqui, então? Na2O. Simples, né, gente? Ó, é olhar se a carga é igual numericamente. E se ela não for igual numericamente, é só cruzar. E ainda vem me falar que a química é complicada. Olha que simples isso aqui. Qual que é o nome dele? Óxido de sódio. Simples. Beleza? Se tiver alguma dúvida, manda aí para a prof, hein? Agora, a gente vai ter... Vamos formar um óxido de bário agora, ó. Então, eu vou pegar o bário. Ai, meu Deus, peraí. Não tá aparecendo sua solicitação aqui. Ah, você conseguiu entrar, apareceu aqui. Entrei já, entrei. Ah, então beleza, obrigada. Tô tranquilo. Gente, então, ó, agora a gente pode pegar, ó. Então, Liara, você precisa saber o número da carga se ela for uma carga fixa. Aí entra a importância da tabela periódica de novo. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Professora, como que eu sei que a carga do Na é mais 1? Como que eu sei que a carga do bário é mais 2? Gente, ó, todo mundo que tá aqui na família 1A tem carga mais 1. Todo mundo. A carga do lítio, mais 1. A carga do Na, mais 1. A carga do potássio, mais 1. Carga do rubídio, mais 1. Beleza? Ah, professor, e da família 2A, a carga deles é o quê? Mais 2. Olha que simples, gente. Por isso que tabela periódica é um trem muito importante, ó. Carga do berílio, mais 2. Magnésio, mais 2. Do cálcio, mais 2. Ó o bário que a gente está trabalhando aqui agora, ó, mais 2 também. Beleza? Então é só pegar a tabela periódica e ver lá nela que a gente já consegue descobrir qual é a carga deles. Beleza? Aí entra, mas já vou trabalhar com aquela exceçãozinha, daqui a pouco a gente vai entrar nelas, tá? Então, eu peguei lá o bário, mais 2, e o oxigênio, que eu quero formar um óxido, que é menos 2. Aí eu pergunto para vocês, a carga é igual numericamente? Quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Se o número que está aqui nessa carga é igual ao número que está aqui nessa carga. Que às vezes eu pergunto, a carga é igual? Aí as pessoas falam, não, professora, uma é mais 2, a outra é menos 2. E errada a pessoa não tá, né? Eu não posso discordar nela. Então, por isso que eu falo, a carga é igual numericamente? O número que está na carga é igual? É. É mais 2 de um lado e mais 2 do outro. Então, é 2 de um lado e 2 do outro. Quando a carga é igual, a gente não tem que cruzar. A gente só finge que a carga não existe e junta os dois. Por isso que fica BAO. Vocês entenderam? Manda aí para mim se vocês entenderam ou não. Se tá tudo certo. Que às vezes pode parecer complicado. Então, ó, se aqui é igual aqui, a gente só cancela ela. Só não pode esquecer que o positivo vem sempre primeiro, tá? Por isso que o BA vem primeiro, por isso que o NA vem primeiro. O positivo vem sempre primeiro e o negativo depois. E aí, esse aqui é o óxido de bário. Simplesinho. Certo? Que bom que vocês entenderam. Então, vamos para o nosso próximo óxido. Quem que vai ser? Ah, agora eu vou fazer com o ferro. Aí você me pergunta, professora, qual é a carga do ferro? Ah, tá falando ali que é Fe2+. Mas, olha onde que o ferro tá, gente. O ferro tá aqui. Aí lembra que eu falei para vocês que o pessoal aqui do meio é meio delicado de trabalhar? Então, aquela dica que eu falei para vocês da carga, e aqui a carga é mais 1, aqui a carga é mais 2. Só vale para quem tá aqui nessas famílias e nessas aqui. Aqui as cargas vão ser negativas, mas daí é outra coisa, outro assunto, a gente já vai entrar nele depois. O que acontece com o pessoal daqui? O nome deles não é metal de transição? Então ele está sofrendo uma certa transição. Isso faz com que ele não tenha uma carga fixa. Então a gente vai ver agora que o ferro, por exemplo, pode ter carga mais 2 ou mais 3. O cobre, por exemplo, pode ter carga mais 1 ou mais 2, certo? Então, metal de transição é outra história. Eu tenho que saber decorar isso, professora? Não necessariamente. Eu vou ensinar umas dicas para vocês que dá para vocês saberem qual é a carga dele só olhando para o composto, tá? A gente já vai ver. Mas também tem alguns metais aqui que possuem carga fixa também, pode acontecer, mas daí não tem essa regrinha da família que eu comentei com vocês. Beleza? Só para vocês não achar que vale para tudo aquela regra que eu ensinei. Ok? Então, o que que acontece? Vamos lá para o ferro agora, já que ele é um caso especial. Cadê? Aqui ele.
Então, ó, eu vou pegar o ferro mais 2, que eu sei que existe. Então, eu vou pegar ele aqui, vou juntar ele com oxigênio. As cargas são iguais numericamente, a gente só junta, então, formou o FeO. Esse aqui a gente chama de óxido de ferro 2. Então, a gente indica no nome dele qual ferro que é. Se é o ferro 2, ou também existe o ferro 3. Então, o ferro pode ter duas cargas. Se eu tenho dois tipos de íon de ferro, eu posso ter dois tipos de óxido de ferro. Ok? Então, eu posso ter tanto o óxido de ferro 2 quanto o óxido de ferro 3, que é o que a gente vai montar agora. E a mesma coisa, ó, peguei o ferro ali, a carga dele mais 3, juntei com o ânion do oxigênio. O que vai acontecer ali, ó? Vai acontecer da gente cruzar. Esse 3 vai vir aqui para baixo e esse 2 vai vir para cá. Aí eu formo o Fe2O3, que é o óxido de ferro 3. Tá? Tranquilo? Como que agora a professora me ensina a ver a diferença de um para o outro. Gente, finge que no vestibular só vai aparecer isso aqui para vocês, ó. Só a fórmula. Só a fórmula. Se não tem índice, ou seja, se não tem númerozinho aqui embaixo, ó, quer dizer que eu não fiz cruzamento. E se eu não fiz cruzamento, quer dizer então que a carga deles são iguais, que é o que acontece aqui. Por isso que não tem índice. E daí eu sei que a carga do oxigênio é 2 menos, porque a dele não muda. Então daí eu vou saber que esse aqui é o ferro 2 mais. Foi aí? Tranquilo? Se manifestem aí para prof, senão eu fico perdida também sem saber como vocês estão. Então, beleza. Então, ok. Se foi, então ok. Então, gente, é isso, ó. Óxido molecular e óxido iônico. É basicamente isso. Certo? Tranquilo essa parte, né? Imagino. Então, como que eu faço para saber quem é quem? É só olhar quem está ligado com o oxigênio. Se for um ametal, vai ser um óxido molecular. Se for um metal, vai ser um óxido iônico. Aí existem, né, os famosos peróxidos. O que são eles? Vocês já devem ter ouvido falar, vocês já devem ter usado, que eu sei, porque eu já usei bastante. Os peróxidos, eles podem parecer um pouquinho complicados, mas eles não são tão comuns de aparecer ainda no vestibular. Então, eu trouxe uma parte bem basiquinha deles só, beleza? Para a gente focar em pontos mais importantes do conteúdo. Então, ó, os peróxidos são... Os óxidos eram aqueles que possuíam, ó, O2 menos só na formação do composto. Os peróxidos, por sua vez, eles vão ser O2, 2 menos na estrutura química dele. Então, eu necessariamente preciso ter 2 átomos de oxigênio no peróxido. No óxido, eu já não era obrigado, ó, porque aqui eu só tinha um átomo de oxigênio, por exemplo. Beleza? Então, precisa estar o O2 menos 2. O que isso vai me dar? Dá um exemplo, professora, para ficar mais claro. O famoso é o peróxido de hidrogênio, que é H2O2. Vocês já ouviram falar assim? Porque é a água oxigenada. Quem nunca usou água oxigenada aqui? A água oxigenada, ela é usada como antisséptico, certo? Quando você tira o dente do siso lá, a moça fala, lava a boca com água oxigenada, que fica aquele gosto maravilhoso na boca. Quem vai descolorir também pelo do braço, quero fazer mecha no cabelo, é tudo água oxigenada que faz. Então, é uma coisa que está bem presente aí na nossa vida, certo? Então, os peróxidos são isso, gente. No lugar de ser O2 menos, vai ser necessariamente O2, 2 menos, para fazer a substância química. É basicamente isso. Beleza, pessoal? Se tiver dúvida, se não entender alguma coisa, manda aí para mim, hein, pelo amor de Deus. Agora vem, na minha opinião, a parte mais importante da aula. É assim, o ápice, o auge. São coisas que a gente vai aplicar na nossa vida, são coisas que o vestibular ama, porque está diretamente ligado ao nosso dia a dia. Está ligado com problemas ambientais, então costuma cair bastante. Então, prestem atenção, vamos lá devagarzinho, que vai dar tudo certo. E sempre que tiver dúvida, manda aí. O que a gente pode fazer com esses óxidos? A gente pode classificar eles de acordo com o comportamento químico deles. Eles são divididos em 4 grupos daí. O que a gente chama de óxido de caráter básico, óxido de caráter ácido, os óxidos anfóteros e os óxidos neutros. Professora, o que significa comportamento químico? Significa vai reagir ou não vai reagir com tal substância. Então, a gente vai ver aqui o que vai acontecer para eles serem classificados desse jeito. Então, vamos lá.
Os óxidos básicos, que são os primeiros, a maioria deles, eu acho que todos eles, na verdade, são óxidos iônicos. Então, você saber o que é óxido iônico e óxido molecular já te ajuda aqui, para você saber se é básico ou se é ácido, beleza? Então, óxidos básicos são óxidos iônicos. Então, são óxidos onde eu tenho metais, beleza? O que significa isso? O que isso vai influenciar? Qual é o comportamento químico dele? Vamos ver. Um óxido básico, quando eu reajo ele com a água, ele reage formando o quê? Uma base. Peraí, professora, o que é isso? Ele é uma base? Não, gente, não é uma base. Eu costumo dizer assim, pensa que ele é quase uma base. Ele tá quase lá. Por isso que ele é um óxido básico. Mas ele não é uma base ainda. Mas quando eu reajo ele com a água, daí ele vira uma base. Vamos fazer um exemplo para ficar claro para vocês. O que eu quero que vocês lembrem só? O que uma base tem que ter para ser uma base? Manda aí no chat para mim, vai. Eu vou esperar alguém mandar. O que uma base tem que ter para ser uma base? O que toda base tem, gente? Essa tem que responder. Muito obrigada, Liara. Ai, todo mundo respondeu, que orgulho. É isso aí, gente. Base tem que ter OH-. Se vocês estão me achando insuportável aqui pelo vídeo, quando eu dou essa aula presencial, eu faço repetir para mim que é uma base 200 vezes, que tem que ter na cabeça. Então, base tem OH-. Vocês arrasaram, estou orgulhosa, estou feliz. Vamos pegar então e fazer um exemplo. Tá lá o óxido de cálcio, CaO. Como que eu sei que ele é um óxido básico? Porque o cálcio é um metal, tudo bem? E se eu pegar ele e reagir com a água, vamos ver o que acontece. Então, gente, aqui aqui o conhecimento de base de vocês tem que estar craque. Eu vi que tá porque vocês responderam para mim que base tem OH-. Então, beleza. Como que a gente vai estar fazendo isso? Vamos colocar os íons, vamos dissociar esse negócio aí. A gente sabe que por ser um óxido tem que ter o quê? Oxigênio. E eu sei que a carga do oxigênio é O2-. Tudo bem? Já que não tem nenhum número aqui embaixo, ou seja, tem o número 1, na verdade, eu sei que a carga do cálcio é igual à carga do oxigênio. Então o Ca é 2+. Tudo bem? Faz sentido na cabeça de vocês? Falem para mim aí, professora, fez sentido? Que daí eu vou falar, beleza, então. Então, ó, eu sei que o oxigênio é 2-, porque ele é um óxido também, porque ele tá lá na família 6A, aí fica a pau de tabela periódica, isso. E, já que não tem nenhum número aqui, a carga do cálcio vai ser igual, então o cálcio é 2+. Aí eu sei que eu tenho que formar uma base, eu sei que base tem OH-. João, ótima pergunta. A água é um óxido, sim. Só que a água é um caso, assim, extremamente particular que a gente vai ver nas nossas próximas aulas, porque a água é um óxido, mas a água pode ser uma base, porque ela também libera OH-, e ela também pode ser um ácido, porque ela libera H+, então daí a gente tem uma grande discussão por causa disso. Aí vamos ficar com essa reflexão aí para a próxima aula, mas é uma ótima pergunta, viu? Muito obrigada por ter mandado. Então, gente, ó, já que eu sei que eu tenho que formar base, eu tenho que ter o OH-, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar esse Ca2+ com esse OH-. Simples assim. E vou formar minha base. E aí, tá? Essas cargas são iguais numericamente? Não, então o que eu vou fazer? Vou cruzar elas. E aí eu formo a minha base. CaOH2. Tudo bem? Ficou tranquilo para vocês agora com o exemplo? Então, o que você tem que ter na mente para fazer essa reação química aqui? Você tem que ter qual é a carga do seu metal e você tem que saber que uma base tem OH-. Sabendo qual é a carga do seu metal, você pega o OH- lá, cruza a carga se tiver que cruzar ou não, e daí você forma a sua base. Tranquilo, gente? Dúvidas? Manda aí para mim se tá tranquilo, se eu posso continuar. Olha aqui por que essa reação química é legal. Isso que a gente acabou de fazer é o que o pessoal faz para fazer cal hidratada, que eles falam, que é o cimento, que é a base do cimento lá. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a cal virgem, eu misturo ela com água e aí eu formo cimento. Ninguém falou para mim se tá tranquilo, eu estou extremamente preocupada. Falem aí, gente, pelo amor de Deus. Esperando.
Ô, Maria, a água, ela vai dar o OH para o metal e aí vai formar a base. Beleza? Então, o que que faz um óxido básico ser um óxido básico? É que quando ele reage com a água, ele vai estar formando uma base, é o que aconteceu aqui. E que é o que acontece com os óxidos básicos quando eles estão em contato com a água. Beleza? Que daí a gente vai ver que no óxido ácido é o contrário. Quando ele entra em contato com a água, ele forma um ácido. Por isso que a gente classifica eles desses dois jeitos. É tudo de acordo com o comportamento químico dele, que é como que ele vai se comportar reagindo com a água aqui no caso. Beleza? Então, tá, vamos continuar, pessoal. Eu trouxe mais outro exemplo, ó. Generosa eu tava, então. Vamos fazer mais um exemplo aqui, então, ó. Na2O, óxido de sódio reagindo com água. A gente vai fazer a mesma coisa, ó. Eu coloco o O2-, que eu sei que é a carga do oxigênio. E aí, como eu sei que não tem nenhum número aqui, mas que a gente cruzou as cargas, porque eu tenho um número aqui, a carga do Na só pode ser mais um. Só que, ó, Na2, então eu vou liberar 2 Na+. Beleza? É só questão de balanceamento aqui. Reagindo esse Na+ com esse OH- aqui, o que que a gente vai ter? A gente vai ter 2 NaOH, beleza? Porque aqui é mais um com menos um. Eu não preciso cruzar as cargas, então eu só junto eles. Mas balanceando, eu formo 2. Não esqueçam de balancear. Tranquilo, pessoal? Mais um exemplinho aqui de boa, certo? Igual o que a gente tinha feito anteriormente, só que agora com outro óxido. Que ótimo. Ficou um íon aí perdido, acontece. O que que os óxidos básicos podem fazer também? Os óxidos básicos podem reagir com ácido. E agora eu quero que vocês me respondam. Gente, nossa aula da semana passada. Quando eu pego uma base e reajo com ácido, o que que eu formo? Eu vou esperar vocês me mandarem, que hoje eu tô muito paciente, eu tô feliz. A Maria já... Vocês estão muito rápido. Mas eu formo só sal, gente. Só sal, mais nada. Só esperando aqui, hein? Ah, beleza, então. Eu formo sal e água. Não esqueçam que pensem assim: ácido mais base é uma reação de neutralização. O que que é a coisa mais neutra que vocês conhecem? A água, pronto. Beleza? Então, ó, se eu pego uma base com ácido, eu formo sal mais água. Se eu pegar um óxido básico mais ácido, eu formo exatamente a mesma coisa, sal mais água. Simples assim. Para que eu fiz essa ponte? Só para vocês entenderem que se eu pegar base mais ácido, vai formar sal mais água. Não importa se é uma base-base ou se é um óxido básico, no caso. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui exatamente igual a gente fazia lá na aula de sais. A mesma coisa, vocês vão ver, ó. Peguei o meu óxido básico, que é igual o que a gente tinha lá no primeiro exemplo que eu trouxe, o óxido de cálcio, então. E vou reagir com o ácido nítrico, que é o HNO3. O que que vai acontecer aqui? Ó, quando a gente fez a aula de sal, o que que eu falei para vocês? Gente, apareceu reação ácido-base, vamos colocar os íons embaixo e juntar os íons, que daí a gente forma sem segredo o meu sal e a minha água, lembra? Que vocês ainda falaram, professora, eu sou obrigada a fazer isso? Eu falei, gente, ninguém é obrigado a nada aqui. Mas a minha dica é, façam isso que fica muito mais fácil de raciocinar, de vocês não se perderem. Aqui, gente, a minha dica vai continuar sendo a mesma. Vamos fazer a mesma coisa, vamos colocar os íons ali embaixo, bonitinho, para não ter segredo, para a gente não se perder, tudo bem? Então, ó, óxido eu sei que tem que ter O2-, certo? E o cálcio é cálcio 2+. E lá do outro lado, a mesma coisa, ó. Eu vou liberar H+, porque é um ácido, e eu vou liberar o que está sobrando, a parte do ânion do ácido, que é o NO3-. Beleza? O que vai acontecer aqui? Quem que eu vou juntar com quem? Vamos juntar um negativo desse com o positivo desse. Então, ó, eu vou juntar o negativo daqui, que é o O2-, com o positivo daqui, que é o H+. Vamos juntar isso aqui e cruzar as cargas, ó. H+, esse 1 vai para cá, esse 2 vai... O que que eu tô formando aqui, gente? H2O, certo? Faz sentido para vocês isso? Tranquilo? Então, ó, esse 2 passou para cá, ó, e ficou H2O, certo?
E se tiver dúvida, gente, manda aí pra mim, pelo amor de Deus. Espero que esteja tranquilo. E aí eu vou fazer o quê com o resto que sobrou? Vou juntar eles também, igualzinho, idêntico a gente fazia na aula de sal. Idêntico. Juntei os dois aqui. O que eu tô formando aqui? CaNO3, 2. Por quê, professora? Porque, ó, 2 mais, 1 menos, as cargas não são iguais, eu vou cruzar elas. Então, o 2 mais veio para cá e o 1 que estava aqui foi lá para baixo. CaNO3, 2. Pode continuar, pessoal? Vocês estão quietos? Tudo certo? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Vocês estão achando muito difícil? Falem aí para mim. De boa? Então, beleza. Vamos continuar. Mais um exemplo aqui para vocês, então, ó. Na2O. Vamos fazer exatamente a mesma coisa, ó. Liberei o O2-, vou liberar o Na+. A prof não balanceou aqui, ó. Faltou um 2 aqui, tá? Mas é isso aí, não vai interferir tanto aqui. Liberei o H+, porque é um ácido, e ácido libera H+. Liberei o Cl-, faltou balancear aqui também, aqui é um 2Cl-. Liberei o Cl-. O que eu vou fazer então? Vou juntar, ó. Sempre junto H+ com O2-, que vai formar a minha água, simplesinho. E aí eu vou juntar o que sobrou, que no caso é o NaCl. E aí eu vou formar 2 NaCl. Só tá faltando 2 aqui e o 2 aqui. Mas é isso aí. Difícil, pessoal. Falem pra mim de coração se vocês acharam difícil. Acho que é tranquilo aqui, né? O óxido básico, gente, ó, é uma belezinha, tranquilinho. É gostosinho de fazer, que a gente vai ver que o óxido do ácido é um pouquinho mais complicado, mas também não tem segredo. Então, ó, resumindo aqui, só pra gente finalizar, óxido básico. Óxido básico, se eu reajo com água, forma uma base. Lindo. Óxido básico, eu reajo com ácido, eu formo só mais água. Simples, beleza? Tranquilo? Vamos pro próximo, então. O próximo são os óxidos ácidos. O que são óxidos ácidos? São a maioria dos óxidos moleculares, gente, a grande maioria. A gente vai ver umas exceçõezinhas lá no final, mas 99% dos casos são os óxidos moleculares. Eles vão ser ácidos, ok? O que acontece? Um óxido ácido, quando reage com a água, ele forma um ácido. Reparem que é a mesma linha de raciocínio do óxido básico. Quando eu pegava o óxido básico e reagia com água, formava uma base. Aqui o óxido ácido, vou reagir com água, vai formar um ácido. E é ainda mais simples que lá no básico. Vamos ver por quê. CO2 mais H2O. Que base, que ácido que eu vou formar? O que vocês têm que fazer aqui? Qual é a minha dica? Gente, junta tudo isso. Literalmente junta e soma as coisas. Mas não vamos fazer de qualquer jeito também, né? Vamos fazer uma ordem. Quando eu tenho um ácido, vamos lembrar lá da fórmula dos ácidos. O que vem primeiro? Eu tenho um H, eu tenho um O e eu tenho um C. O que sempre vem primeiro na fórmula do ácido? Todos os ácidos que a gente viram, quem estava primeiro? O H, o O ou o C? Eu tô interagindo muito hoje, é bom que vocês respondam aí para mim, vai. Quem vem primeiro, gente? O hidrogênio, oxigênio ou carbono? Vamos pensar assim, ó. Hidrogênio e oxigênio, eles são eles são lá os principais, certo? No ácido, o principal mesmo é o H, né? Que a gente sabe que é o H, porque todo ácido tem H. Então, o H sempre vem primeiro, gente. Sempre, sempre, sempre o H vem primeiro. E, por último, vem o oxigênio. O elemento que está aqui no meio é o elemento que sempre muda. Lembra, eu tenho HNO3, eu tenho H2SO4. Então, o que está aqui no meio é o que sempre muda. Porque pode ser nitrogênio, carbono, enxofre, pode ser fósforo. O H e o oxigênio, nos oxiácidos, que são os que a gente está lembrando aqui, que está fazendo aqui, eles sempre vão estar lá. Isso mesmo, Liara, é só lembrar dos ácidos padrões. Perfeito. Então, aqui a gente sempre vai estar montando ácidos oxigenados, então é só lembrar dos padrões lá. Nem todos que a gente montar vão ser padrões, tá? Mas a maioria é. Então, é sempre assim, gente. Primeiro, sempre vem o hidrogênio, perdão. Por último, o oxigênio, o elemento do meio é o ametal que está aqui no nosso óxido. Então, reparem, eu só somei, ó. H2, continua H2. Aí eu peguei o carbono, joguei aqui.
E aí eu somei os oxigênios. Eu tinha 2 aqui e aqui eu tenho 1, por isso que ficou H2CO3. Esse é o ácido carbônico. Beleza? Dúvidas? Ficou muito confuso para vocês? Parece que eu expliquei de maneira confusa. Então me falem aí se ficou claro, que parece que ficou meio confuso, mas tem outro exemplo aqui, daí eu explico de novo. Mais um exemplo, então, ó. Agora eu vou pegar o trióxido de enxofre, SO3, e vou somar com o H2O. Eu vou fazer a mesma coisa, então, ó. Quem vem primeiro? O H2. Depois vem o elemento central que a gente fala, que é o enxofre. E aí vem, eu pego ó, O3 mais um oxigênio que vira O4. João, o CO2 é um óxido ácido porque quando eu coloco ele com água, ele vai estar reagindo com a água e vai formar um ácido. Por isso que ele é classificado como óxido ácido. Ai, professora, mas se aparecer lá CO2 para mim, eu não vou ter uma água para reagir com ele para ver se ele vira ácido ou não. Então, por isso que eu dou essa dica. Os óxidos ácidos são a maioria dos óxidos moleculares. Aí você tem que lembrar lá que um óxido molecular é o oxigênio ligado a metal. Beleza? Tranquilo? Então, sempre que eu tiver um oxigênio ligado a um metal, a maioria das vezes vai ser um óxido ácido. Certo? Fala aí para a prof se ficou beleza para eu continuar. Que eu não gosto de continuar com o aluno com dúvida, que daí a dúvida acumula lá e aí fica coisa de louco. Tranquilo? Então tá bom. Gente, o que é isso aqui que a gente está fazendo? Isso aqui nada mais é do que a chuva ácida. E, como vocês devem saber, porque vocês estão antenados aí no mundo, a chuva ácida é um problema ambiental, é um problema ambiental grave, tá sempre aí em alta, tá sempre em questão sendo falada dela. Por quê? Porque, gente, ela é um problema totalmente químico. A explicação dela inteira é química. E pode cair no vestibular de várias formas. Por isso que é importante a gente saber como que a chuva ácida acontece, como que ela ocorre, quais são as consequências dela. O que acontece? Eu poderia dar uma aula inteirinha para vocês de chuva ácida, mas o nosso tempo está curto, que coronavírus, atrasamos, querendo ou não, né? A gente acaba demorando um pouquinho mais para fazer aula desse jeito. Então, o que acontece? Ano passado, a TV Unesp fez um especial vestibular com a gente do 1º de maio, o cursinho. E eu e o Rodolfo, nós fizemos uma aula sobre problemas ambientais, bioquímicos, no caso, porque essa parte de problema ambiental está bem ligada da biologia com a química. E aí eu deixei o link da aula aqui para vocês. Não consigo clicar. Eu deixei o link da aula aqui para vocês. Eu vou mandar o slide para vocês, ó. Então, aqui eu tenho uma aula inteirinha sobre chuva ácida, beleza? A partir do momento 30, aqui, ó, eu deixei para vocês, a partir do momento 31, eu começo a falar sobre óxidos, eu explico para vocês. Eu faço a explicaçãozinha de novo do que é óxido, e aí eu falo sobre chuva ácida, faço um experimento aqui que deu quase errado, foi lindo passar mico na frente da TV Unesp inteira. Eu fiz um experimentinho bem legal também para vocês verem como que a chuva ácida ocorre, como que ela se forma lá na atmosfera e tudo mais. Então é bem legal, gente. O que eu quero dizer aqui? Que é para vocês assistirem essa aula depois, tudo bem? Ó, eu falei aqui, é do 31 minutos e a aula tem 55 minutos, então é uns 20 minutinhos só de aulinha de chuva ácida, bem rápido e bem tranquilo para vocês, tá? Aí vocês assistam aí e se tiver qualquer dúvida, é só falar com a prof, tá? Vocês me mandam mensagem assim, prof, não entendi tal parte da aula de chuva ácida que você falou lá na aula especial lá. Aí vocês me falam que a gente vai tirando as dúvidas, tá? Por que eu fiz isso? Para economizar nosso tempo, tá, gente? A aula já tá pronta lá. É um vídeo, assim como essa aula aqui também é um vídeo para vocês, então eu achei mais fácil só colocar o link aqui para vocês, beleza? Mas aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me avisam. Tranquilo? Então aí, o coisa da chuva ácida, beleza? Chuva ácida que eu falei de novo. Às vezes eu coloco a animação e esqueço. Então, gente, tudo bem? Então, só para finalizar essa parte aqui, se eu pegar um óxido ácido e reagir com água, eu vou formar um ácido. E tá aí a chuva ácida, que é o maior problema ambiental decorrente dessa reação química. E aí, o que acontece aqui, se eu pegar um óxido ácido e reagir com uma base, vai acontecer exatamente igual acontecia lá nas reações de neutralização. Eu vou formar um sal mais água. Simples assim. Tranquilo? Reparem, gente, que é a mesma coisa, só muda o tipo de óxido que eu tô trabalhando e aí, obviamente, vai mudar o tipo de reagente que eu tô trabalhando. Belezinha?
Como que isso vai funcionar? Então, vamos lá. CO2 mais 2NaOH, que são... Então, eu estou reagindo o dióxido de carbono com o hidróxido de sódio. Pessoal, o que a gente tem que fazer em toda reação ácido-base, seja ela qual for, se for óxido, ácido mais base? A gente tem que colocar os íons lá embaixo, não é isso que eu falava para vocês? Gente, coloca os íons, que fica mais fácil de fazer. E não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Gente, isso aqui tem íons. Fala para mim. Lembra lá comigo. Óxidos moleculares, que são de ligações covalentes. Tem íons. Ligação covalente tem íon? Essa não é uma pergunta retórica, é para vocês responderem aí no chat para prof. Ligação covalente tem íon? Tá falando o nome dela? Tem alguma coisa que remete a íon no nome de ligação covalente? De óxidos moleculares? O outro chamava óxidos iônicos, já estava no nome, né? Então, gente, aqui eu não tenho íon. Eu adorei que o Pedro gritou, ele deve estar assim, querendo me matar lá do outro lado. É isso, é esse o espírito da coisa. É isso que eu gosto. Então, gente, óxidos moleculares não tem íons. Acabou. Ai, professor, então essa reação não ocorre? Não, não é fácil assim também, né? Ai, não tem íon, não vai ocorrer então. Não, na química tudo dá um jeito. Qual é o jeito que deram aqui? Pô, a gente sabe que isso aqui não tem íon. Mas o que é que tem íons? Olha aqui o que é que tem íons, vamos voltar lá. Ácidos têm íons, gente. Ácidos têm íons. Essa aqui é para ver quem prestou atenção na aula de ácidos, hein? Ácidos têm íons. Eu consigo dissociar um ácido? O que o ácido sofre que faz ele ter íon? Quem lembra lá? Ácidos têm íons, é isso aí. Então, o que eu preciso estar fazendo aqui? Eu preciso, de alguma maneira, transformar isso aqui, que não tem íons, em um ácido, porque daí o ácido tem íons e daí eu consigo fazer minha reação ocorrer. Como que eu faço isso, gente? Como que eu transformo um óxido ácido em um ácido? A gente acabou de ver. Se eu pegar o óxido ácido e reagir com a água, eu formo um ácido. Então, é exatamente isso que eu tenho que fazer aqui nessa reação. Eu não vou pegar o CO2 e reagir com isso aqui, mas eu vou pegar o CO2, reagir com a água, aí eu vou formar o respectivo ácido dele, e aí é esse ácido aqui que vai reagir com isso aqui. Professor, isso ocorre lá no meio reacional? Gente, então, o que acontece lá? Eu tenho CO2 lá, é CO2 que eu tenho lá, não é o ácido. Mas a gente diz que esse CO2 se comporta como o ácido dele. Então, se ele se comporta como o ácido dele, não quer dizer que ele é, mas ele vai fazer o que o ácido faria. Confusa essa parte, né? Mas é isso que acontece. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu tenho CO2 reagindo lá, mas esse CO2 não se comporta como CO2, ele se comporta como o respectivo ácido dele. É um pouco assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas vamos terminar essa reação química, daí eu pergunto para vocês se faz sentido, ó. Então vamos lá. Eu preciso de íons para fazer essa reação aqui, porque o sal é um composto iônico, então eu preciso de íons lá. Então, mas o CO2 não tem íons, então a gente vai fazer com que ele se comporte que nem o ácido dele para ter íons. O que é isso, fazer com que ele se comporte? A gente vai pegar ele, reagir com a água, ó, igual a gente estava fazendo no slide anterior, e aí ele vai formar aqui o H2CO3. O que esse H2CO3 faz? Ele libera os íons dele. A gente sabe que o H2CO3 libera 2H+, e o CO3 2-, certo? Então tá bom. Se isso aqui acontece, o que vai acontecer? E aqui desse lado, o que vai acontecer? A mesma coisa que a gente fazia lá no ácido base, ó. Vou liberar o 2OH- e vou liberar o 2Na+. E aí, o que eu vou fazer? Juntar, que nem a gente juntava lá atrás também, ó. 2H+ com 2OH- vai formar água. E o 2Na+ com o CO3 2- vai formar o Na2CO3. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certo? Falem aí para mim se fez sentido ou não. O que eu acho que fica mais complicado para vocês? Eu tenho ácido lá no meio ou não? Não, gente, a gente não tem ácido. O CO2 só vai se comportar como um ácido, mas não tem o ácido lá. Beleza? É só para a gente entender de onde que vem esses íons e de onde que vem essas coisas. Tanto é que na hora de balancear... Espera um minutinho. Na hora de balancear, o que a gente vai estar vendo aí?
a gente vai estar vendo que para balancear, a gente não leva em consideração o H2CO3. A gente leva em consideração só o CO2, beleza? Então tem que transformar. Isso aí, Pedro, tem que transformar o óxido em ácido, que é uma reação, que é tipo uma reação auxiliar que a gente vai fazer lá. Mas eu não tenho o ácido reagindo, eu tenho o CO2. Beleza? Tranquilo? A gente só faz essa parte aqui, ó, para ajudar a gente, mas aquilo não acontece. A gente só diz que o CO2 se comporta como ácido, mas ele não é o ácido. Léo, qual parte, assim, você não entendeu? Essa parte dele, de eu não ter o ácido lá no meio, mas dele se comportar como ácido, é isso? Ai, será que eu falei o contrário? Às vezes a prof buga aqui. Eu transformo o óxido em ácido. E aí o ácido vai liberar os íons, e daí esses íons eu vou reagir com a base para formar o meu sal e a minha água. Fez sentido agora? Léo, fala aí para prof. Isso, garoto, muito bem. Mas o que eu quero falar para vocês? Isso, Liara, ela vai falar, ela vai te dar algum norte, entendeu? Mas, por exemplo, às vezes ela pede para você, ela fala no enunciado um lindo texto, uma linda história de amor, e só fala o nome. Por exemplo, o dióxido de carbono vai reagir com é, o, o hidróxido de sódio numa reação, tananã, tananã. E aí você já tem que saber, pô, se o dióxido de carbono, que é o CO2, está reagindo com o hidróxido de sódio, eu sei que isso aqui é um óxido ácido, isso aqui é uma base, então vai formar sal mais água. Beleza? Então é basicamente isso. Mas eu tô montando a lista para vocês, gente. Eu coloquei bastante questão de como que cai no vestibular, tá? Lembrando que eu foco lá nos 3 principais vestibulares. Mas se alguém for prestar algum vestibular que não seja USP, Unesp, Unicamp e Enem, entre em contato comigo que daí eu dou uma caçada aqui em umas questões diferentes para mandar para vocês, tá? O que mais cai de função inorgânica no vestibular também é classificação. É você olhar aquilo ali e saber que é um óxido. Que é assim, é bem tranquilo de classificar daí. Beleza? Tranquilo, pessoal? Se alguém tiver mais alguma dúvida, fala aí, tá? Que essa parte é bem complicada mesmo. Eu trouxe mais um exemplo aqui, ó. Então vamos lá, ó. SO3 mais CaOH2. A gente não tem íons aqui, então o que que eu vou fazer? Vou reagir com a água para formar o ácido dele. Só para ele se comportar como esse ácido, não quer dizer que esse ácido tá lá, beleza? Então, o que que isso aqui vai me formar? Eu vou liberar os meus íons, que nem a gente fazia lá em sal, ó. Então, eu libero 2H+ aqui, libero SO4 2-, perfeito, Pedro, é isso aí. E aí, lá na base, eu vou fazer a mesma coisa, ó. 2OH- e Ca2+. Junta H+ com OH-, vai formar água. E junta Ca2+ com SO4 2-, vai formar CaSO4. Dúvidas aqui, pessoal? Tranquilo? Essa parte de juntar? Eu passei bem rapidinho nesse exemplo, porque acho que essa parte de ficar juntando íon e quem junta com quem tá bem de boa para vocês, né? Se não tiver, fala aí pra prof, hein? Aqui eu não consigo ver a cara de vocês. Vocês estão fazendo cara feia ou não? O que eu quero que vocês prestem atenção de novo? Professora, vamos conferir se a reação tá balanceada? Vamos. Eu tenho H2 aqui, então eu tenho 2Hs desse lado, mas desse lado aqui eu tenho 2 e eu tenho 4. Não, a gente não pega o ácido para fazer o balanceamento. Porque eu não estou reagindo com ácido, eu estou reagindo com SO3. Beleza? Então, essa reação aqui já está balanceada. Tranquilo, queridos? Eu estou continuando, que espero que esteja. Acredito que esteja tranquilo. Se não tiver, vocês falam aí. É o mais difícil de lembrar, mas por isso que eu estou frisando bem para vocês, ó. Eu não tenho ácido lá, ele só se comporta como ácido, beleza? Mas sempre presta. Na hora de balancear, então, por isso que eu monto desse jeito, ó. Eu monto colocando o ácido aqui embaixo, para lembrar que isso aqui é uma parte secundária da minha reação, beleza? Quem que eu tenho que estar balanceando? Essa linha reta aqui, ó, porque essa linha reta aqui é a minha reação química, beleza? Então, procurem montar desse jeito, que eu acho que fica fácil de lembrar daí desse jeito.
Quem está reagindo, quem eu tenho que balancear é esses bonitinhos aqui, nessa linha reta aqui. Isso aqui embaixo é reação secundária. Beleza? É só uma coisa para a gente se segurar na hora de fazer a reação química. Ok? E para finalizar, gente, está acabando. Nós temos os óxidos neutros. O que é um óxido neutro? Um óxido neutro é aquele que não é nem ácido e nem básico. Ou seja, ele não reage com a água, ele não reage com solução ácida, ele não reage com solução básica, ele não reage com ninguém. Ele é muito autossuficiente na dele, perfeitinho, ninguém não me rele, não me toque, eu não quero reagir com ninguém. Ele é exatamente isso. E eles são apenas 3, gente. Olha que simples. É o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. Simples, perfeito e bonito. Professora, como que eu vou decorar isso aqui? Tem como decorar? Tem, obviamente, né? 99% dos casos eu trago frases para vocês. Como que eu decoro? Os óxidos neutros são conhecidos como cononô. Então, ó, CO, NO e N2O. A gente chama eles de cononô. Se ajudar, você pega a frase e coloca no coração. Se não ajudar, procura outra. Inventa outra. Às vezes inventar uma ajuda também. Mas é isso. Você viu lá, monóxido de carbono não reage com a água, não reage com ácido, não reage com nada. Beleza? E nós temos também os óxidos anfóteros. Gente, os óxidos anfóteros, se eu não me engano, se a apostila que vocês têm é a mesma que eu tenho, essa apostila é meio antiga, né? Então, eles não estão na apostila, eu acho, que faz tempo também que eu vi ela, porque eu usei outra apostila para preparar essa aula. Então, e eles são uns óxidos que eu tava dando uma olhada nas reações deles, são, tipo assim, bem complicadas. E aí, o que que eu fiz? Eu fui dar uma olhada nos vestibulares para ver se caía bastante reação com os óxidos anfóteros. E não cai. Então, eu não trouxe as reações para vocês, porque eu já acredito que já tenha sido muita reação química para a cabeça de vocês hoje. Então, eu não trouxe, porque elas não costumam aparecer tanto. Mas eu trouxe a definição para vocês. Para quê? Para vocês saberem que existe óxidos anfóteros e para vocês saberem como que eles se comportam e o que que eles são. Então, os óxidos anfóteros são aqueles que não reagem com a água, mas eles conseguem reagir tanto com soluções ácidas quanto com soluções básicas. Então, eles podem reagir tanto com ácido quanto com a base, mas em compensação, eles não reagem com a água. Tranquilo? Essa definiçãozinha assim, beleza? E aí eu trouxe os principais para vocês, que são os mais comuns de aparecer. Então, é o óxido de zinco, e ficou na frente o negócio, muito bom. Ai, AD, viu? Olha lá, o óxido de zinco, o óxido de SN. Será que é estrôncio? Eu não sei a tabela periódica de cor. Então, é o SNO, o óxido de chumbo, PbO. Olha lá, o trióxido de ferro, o óxido de ferro 3, né? Fe2O3 e